Bom dia, tudo bem com você? Todo poder pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos cantar isso? Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida e vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Cante: todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A última vez. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus. De todas as tribos, povos e raças, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, todos irão te adorar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Como é que é? E a nossa nos cabe
tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la ya la la ya. Amados irmãos e irmãs, que bênção podermos estar aqui nesta manhã para juntos louvarmos ao Senhor, orarmos a Ele, ouvirmos a sua palavra. Eu gostaria, antes, em nome de toda a igreja, dar os parabéns aos nossos aniversariantes da semana. Amanhã, Luiz Fernando é o seu aniversário. Luiz Fernando, esposo da Eulália. Meus parabéns. Que Deus te abençoe muito, meu grande amigo Luiz Fernando. E também no mesmo dia, amanhã, o Valtair. Valtair estará também completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe você, que você possa encontrar toda a satisfação no Senhor Jesus Cristo e ter prazer em estar ligado também ao seu povo. Meus parabéns, Valtair. E na terça-feira, dia 30, é sua vez, hein, Aparecido? Mais um ano, rapaz. E daqui a um tempo eu creio que você vai estar recebendo também a vacina, contra a Covid. Que Deus te abençoe, meu caro Aparecido. Eu sei que você tem sofrido com o problema da cervical. Rapaz, eu sei que isto incomoda muito. Que Deus te dê muita graça e que você encontre realmente, pela orientação de Deus, pela orientação dos médicos, uma solução para este problema. E continue firme, meu irmão, no Senhor. Pai, nós te damos graças, ó Deus, pela vida desses nossos queridos aniversariantes. Pedimos, ó Deus, que o Senhor os proteja, que o Senhor os sustente, que o Senhor os atraia cada vez mais para o Senhor Jesus Cristo mesmo. A tua misericórdia, ó Pai, em favor do Aparecido. Deus, dá uma solução para esse problema da sua cervical. Clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de ler neste momento alguns versículos no Salmo 63, aliás, Salmo 63, do versículo 1 até o versículo 8, e a gente vai estar fazendo algumas considerações à medida que nós vamos lendo este salmo. O texto diz o seguinte, Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Que palavra, o salmista Davi, se voltando para Deus, dizendo, ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Sabe, gente, quem é Deus para nós? Ele é um Deus forte, um Deus ilimitado. Nós achamos que Deus é fraco como nós, que Deus é limitado como nós. Creio que precisamos aprender a nos voltarmos para Deus, o nosso Pai, como sendo realmente nosso Deus. Davi diz, Tu és o meu Deus. Não está se referindo ao Deus de Abraão, de Isaque,
de Jacó, de Moisés, mas meu Deus. E é importante que nós tenhamos este relacionamento com Deus e possamos dizer: Senhor, Tu és o meu Deus. E eu te amo tanto, te desejo tanto, Senhor, que eu te busco e anseio realmente por Ti aqui neste mundo. Assim, ele continua: eu te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Nosso Deus, este Deus glorioso, e nós podemos contemplá-lo no santuário. O santuário em que podemos contemplar a Deus é na sua casa, é no seu trabalho, é na rua, porque tudo é do Senhor. Podemos contemplar a Deus olhando para o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvo. Senhor, Tu és o meu Deus, meu Deus forte. Por isso, os meus lábios te louvam. Reconhecendo, Senhor, que a Tua graça é melhor do que a vida. A vida a gente perde, mas a Tua graça é contínua. Ela jamais se retirará das nossas vidas. Sim, Senhor, cumpre-me bem dizer-te: enquanto eu viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Como de banha e gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, na minha cama, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite. Como eu realmente posso me alegrar, posso me satisfazer, mesmo quando estou deitado e quando me volto para o Senhor, o meu Deus, que é um Deus forte, um Deus que fortalece a nossa vida. Por quê? Porque Tu tens sido auxílio. Que bom sabermos que o nosso Deus, que é um Deus forte, tem sido auxílio. Tem sido auxílio ao longo de toda a nossa vida. Por isso, Deus forte, à sombra das Tuas asas, eu canto jubiloso. Podemos ter esse descanso em nosso Deus. Podemos estar confiando que o Senhor está sobre nós com a Sua bondade, com a Sua misericórdia. E nós encontramos descanso nele. Por isso, Deus, Tu és o meu Deus forte. A minha alma apega-se a Ti. A Tua destra ou a Tua direita me ampara. Que coisa! Termos Deus, o meu Deus forte, e saber que a direita dele, a sua destra, me ampara. Eu sei que nós vivemos tempos muito difíceis, agonizantes, mas, meus queridos, vamos confiar em Deus. Vamos, pela graça dele, confiarmos no Senhor Jesus Cristo. Sabermos que através do Senhor Jesus Cristo, do seu sacrifício na cruz em nosso lugar, nossos pecados são perdoados e nós podemos então nos tornar filhos de Deus e podemos nos dirigir a Ele como o nosso Deus, que é o Deus forte, que é o nosso Pai, que nos auxilia, que nos sustenta aqui neste mundo, não importa as condições em que nós estejamos vivendo. Eu quero, neste momento, agradecer muito a vida desta igreja e a vida dos nossos amigos também que têm assistido conosco a esses cultos. Quero agradecer pelas suas orações. Próxima quarta-feira eu vou estar sendo submetido à cirurgia, para remoção de um câncer que tenho
numa parte debaixo da língua. As coisas estão sendo muito bem encaminhadas, graças a Deus. E eu agradeço pelo amor, pelo carinho que eu tenho recebido da família, que eu tenho recebido dos meus irmãos, recebido do pastor Ismael, enfim, desta igreja, de um modo geral, e de outros tantos irmãos no Senhor Jesus Cristo. Muito agradecido pelas suas orações e continuo a pedir que estejam também orando por mim. E vamos agora, então, estar orando, confiando a Deus, meus irmãos, as nossas vidas. Ó Pai, eu te agradeço, Deus, de coração pela vida desta igreja, pela vida de todos os meus irmãos em Cristo, também de outros lugares que têm estado perto de nós de alguma maneira. Eu te agradeço, ó Deus, por tanto amor que o Senhor nos tem dado. Senhor, eu te agradeço porque nesse tempo difícil, de pandemia, de tanta doença, de tanta morte, de tanto desentendimento, Senhor, no meio da população, no meio das autoridades políticas, enfim, um país, ó Deus, tão precioso, ó Deus, tão abençoado pelo Senhor, mas, ó Deus, com tanta luta, com tanta dificuldade. E o nosso clamor agora, Senhor, é que o Senhor tenha misericórdia desta nação. Tenha misericórdia, Senhor, da tua igreja. Dá-nos, Senhor, arrependimento pelos nossos pecados, arrependimento, Senhor, de nossa negligência, de nossa indiferença. Senhor, por termos muitas vezes conduzido a nossa vida por nós mesmos. E clamamos a Ti, ó Pai, que nos encha com Teu Espírito Santo. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão sofrendo, que estão se sentindo sós, ó Pai, que eles possam ter a alegria da Tua presença, saber que o Senhor é um Pai amoroso, que o Senhor é um Deus forte, que pode também auxiliá-los. Senhor, entregamos a Ti a nossa vida, com muita gratidão, pelo privilégio de podermos dizer: Tu és o meu Deus, no nome de Jesus. Amém. Minha alma tem sede de Deus, meu corpo te anela, ó Senhor, como terra seca, onde não há água, para ver tua glória e a tua formosura, como te vi no santuário. Porque a tua graça é melhor, melhor do que a vida, ó Senhor. Meus lábios te louvarão para sempre, te bendirei. Minhas mãos levantarei para adorar-te, o meu Rei, Deus meu, Deus meu, ó Deus meu. Porque a tua graça é melhor, melhor do que a vida, ó Senhor. Meus lábios te louvarão para sempre, te bendirei. Minhas mãos levantarei
para adorar-te, meu Rei, Deus meu, Deus meu, ó Deus meu. Minha alma tem sede de Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao estudo da Palavra de Deus, como temos feito aqui aos domingos. E eu quero continuar falando sobre Jesus. E hoje, em especial, quero considerar com vocês o que Jesus falou dele mesmo, o que é que Jesus disse de si mesmo. Então, esse será o nosso tema de hoje, sobre a pessoa de Jesus. Mas antes vamos orar, pedindo que o Espírito de Deus possa nos dar o entendimento da palavra dele, que nós possamos entendê-la, possamos realmente estar voltados assim para Jesus. O que ele é, quem é Jesus, o que ele falou sobre ele. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui novamente para prestar o culto que somente a Ti é devido, e queremos pedir que o Senhor nos ajude no entendimento da pessoa de Jesus. Ajuda-nos a entender, Deus, aquilo que Ele falou sobre Ele mesmo. Então, que o Teu Santo Espírito, que inspirou os homens que escreveram a Tua Palavra, também possa nos capacitar para que possamos entendê-la e para que sejamos motivados a colocá-la em prática. É em nome de Jesus que estamos aqui, é em nome dele que oramos. Amém. Então, Jesus, quando ele esteve aqui, neste mundo, ele fez várias declarações sobre ele mesmo. Jesus foi uma pessoa muito controvertida, não por causa dele, mas por causa das pessoas que não entendiam bem qual era a sua missão, quem era ele. E Jesus, com muito amor, com muita paciência, ele foi explicando todas essas coisas para as pessoas, e em especial para os apóstolos, os homens que conviveram bem perto dele, andaram com ele durante 3 anos. Para esses, então, Jesus deu ensinamentos bem especiais. E graças a Deus que esses ensinamentos estão na Palavra de Deus. Nós temos os 4 evangelhos que falam especificamente sobre Jesus. Temos o Velho Testamento, que já anunciava a Jesus. E temos também as cartas dos apóstolos que escreveram sobre Jesus, sobre os seus ensinos. Então, vamos começar. Primeiramente, quero dizer que Jesus declarou ser Deus. Ele fez essa declaração que muitos não entenderam, muitos acharam que ele estava blasfemando. E numa conversa que ele teve com seus discípulos, um pouco antes da sua morte, ele declarou, para eles, o Filipe, em João 14, do versículos 8 ao 10, Filipe, um dos 12, Jesus falou que ele iria para o Pai, e aí o Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai, e isso para nós é suficiente. E Jesus respondeu assim para o Filipe: Você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês
durante tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Veja então que alguns não tinham entendido ainda que Jesus, a sua ligação íntima com o Pai, da mesma natureza do Pai, da mesma essência do Pai, né? E então ele pediu para Jesus dar mais informações e, graças ao pedido do Filipe, nós temos este relato precioso aqui no Evangelho, quando Jesus diz assim, quem me vê, vê o Pai, né? Porque o Pai, ele está em mim. Então, se você quiser saber quem é o Pai, olha para mim, né? Porque o Pai vive em mim. Jesus, então, faz essa declaração. Houve e há muitos que se declaram Deus. Os imperadores romanos, especialmente o Domiciano, na época em que apóstolo João escreveu o Apocalipse, no ano 95 da nossa era, o Domiciano, que era imperador romano, ele foi o primeiro imperador romano que se declarou Deus enquanto vivo. Ele queria ser chamado, e ai de quem não chamasse, de Senhor e Deus. Senhor e Deus. Então, muitos têm essa pretensão de ser Deus, mas quem é que sustenta uma declaração que nem essa de Jesus, né? Domiciano era um imperador terrível, fez muitas barbaridades, muitas coisas terríveis, e uma das grandes perseguições do povo foi promovida por ele, porque além dele se declarar Deus, Senhor e Deus, ele tinha um conselho, e esse conselho ficava na Ásia Menor, e que forçava as pessoas a adorarem o imperador como Deus. E daí é que vinha a perseguição para os crentes no Senhor Jesus, porque para eles Deus é somente Deus e ninguém mais, né? Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas em virtude dessa exigência dele, muitas pessoas sofreram, morreram, e os cristãos foram duramente perseguidos. Então, outros imperadores foram declarados Deus após a morte, mas os imperadores, os poderosos, não só os romanos tinham essa mania de se declarar Deus, mas tem nada a ver, ninguém pode se comparar a Jesus, né? Ninguém pode se declarar Deus, mas não consegue sustentar isso porque Deus não morre, e essas pessoas todas morrem, né? Em João 12, versículos 44 e 45, e Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, e quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Então, quem está me vendo, está vendo aquele que me enviou, né? Eu e o Pai somos um. Em João 17,5, ele disse o seguinte, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, a glória que Jesus teve antes que houvesse mundo, nós já falamos sobre isso aqui num dos estudos, né? Então, Jesus é o Deus que se fez homem e habitou entre nós. E ele mesmo declarou essa verdade
sobre ele, né? Em segundo lugar, Jesus declarou que ele é a luz do mundo. Declarou que ele é a luz do mundo. E nós vamos verificar que as várias declarações que Jesus fez sobre ele, sempre com o artigo definido. E o artigo definido quer dizer que é único. Então, ele disse assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Né? De novo, João 8,12. Eu li o João 9,5, agora eu vou ler João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Porque Jesus declarava quem ele era e o que é que isso tinha a ver, o que é que isso produzia, né? Então ele disse, completando: quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Novamente aí o artigo definido, a luz da vida. Então Jesus se apresenta como a luz do mundo. E quem segue Jesus não fica nas trevas, anda na luz. Ele é a verdadeira luz. Ele é a verdadeira luz. Também, em terceiro lugar, quero dizer que Jesus declarou ser o pão da vida. Jesus usa algumas figuras aqui ligadas com o povo da época, né? O pão da vida. Pão era um alimento básico, né? Até hoje é, né? E Jesus disse o seguinte: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Né? Então, ele está se colocando aqui como o alimento para a nossa vida espiritual. Assim como o pão é alimentação básica, né? para o nosso corpo, Jesus é aquele que pode saciar a nossa fome espiritual, porque nós não somos apenas corpo, nós somos formados de corpo e espírito. Então, é isto que Jesus quer dizer. Este pão, assim como o alimento vai para dentro de nós, Jesus, que é o pão, ele vem para nós. E ele nos dá uma nova vida. Ele é o sustento que nunca acaba. Jesus é o pão da vida, porque a vida nele nunca termina. Ele pode nos sustentar por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Em quarto lugar, Jesus declarou, que eu tenho mencionado aqui, essa aqui não está na ordem das declarações que ele fez, apenas para que eu possa ir contando nas vezes que coloquei. Jesus declarou ser a porta das ovelhas. Novamente aqui uma linguagem comum do povo da época, porque o povo de Israel era um povo pastoril, né? Então é muito usada essa figura da ovelha e do pastor, né? Temos o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Era uma linguagem que o povo entendia muito bem. E Jesus, então, veja interessante essa declaração de Jesus. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Vamos ler o texto onde ele falou isso. João capítulo 10, do versículo 7 ao 10. E Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. E aí ele repete: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, porém, vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou seja, uma vida verdadeira, a vida eterna, uma vida melhor, muito melhor do que nós imaginamos. Então, Jesus se apresenta com a porta das ovelhas. Havia apriscos, principalmente quando o pastor levava as ovelhas para fora, havia os apriscos onde as ovelhas ficavam. Então era um cercado, e neste caso era uma coisa que não tinha uma porta. Havia aqueles abrigos onde tinham porta, tudo com chave e tudo mais. Mas neste caso, o próprio pastor se tornava na porta das ovelhas. Ele deitava ali na entrada, né, do aprisco, e as ovelhas ficavam ali guardadas e protegidas pelo pastor, né? Então, Jesus, ele é aquele que ele dava a proteção, e também era através dele, né, que as ovelhas entravam. Elas só podiam sair também através dele, porque o pastor, ele tinha essa função. Então Jesus disse: quem entrar por mim vai entrar e vai essa pastagem. Agora há os falsos, né? Os falsos pastores, os falsos profetas, aqueles que iludem e enganam as pessoas, né? Então Jesus se apresenta como uma porta onde as ovelhas feridas podem entrar e encontrar cura, encontrar refúgio e encontrar alimento. Então Jesus, é claro, está falando aqui de um alimento espiritual, né? Muito bem, Jesus não apenas declarou ser a porta das ovelhas, mas ele também declarou ser o bom pastor. Ele diz isso no Evangelho de João, eu creio que é o versículo 11, né? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Então, ao mesmo tempo que Jesus é a porta das ovelhas, ele é também o bom pastor, que cuida das ovelhas. E ele diz em João 10, 27 a 30, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, e ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E eu e o Pai somos um. Veja então como Jesus novamente declara a sua identidade. Eu e o Pai somos um. Da nossa mão ninguém pode tirar as ovelhas, né? Porque o bom pastor deu a vida pelas ovelhas, e ele tem então a capacidade e a possibilidade, e nós temos a possibilidade de termos a vida eterna que ele nos dá. Muito bem, vamos continuar um pouquinho mais. Ainda falando sobre o bom pastor, queria mencionar na primeira carta de Pedro, o capítulo 5, aliás, do versículo 1 ao 4. Pedro escrevendo, ele diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros, isto é, os pastores que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, de pastor como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo.
veja a humildade aqui do Pedro, né? Ele está dizendo que ele era um apóstolo, mas aqui ele se coloca na posição de um presbítero, de um pastor, como tantos outros, né? Pedro foi assim endeusado depois, durante a história, né? Mas este Pedro que é apresentado por aí não é esse Pedro aqui, não. Esse Pedro da Bíblia é outro. Ele é humilde, ele se coloca como um servidor da igreja para ensinar a palavra de Deus. E aí ele diz para os pastores: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, com letra maiúscula, o Supremo e o Pastor também, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Veja então que aos pastores que alimentam o povo através da palavra de Deus, e Pedro mostra claramente como que eles devem fazer isso, não por obrigação, mas de boa vontade, não por ganância, mas simplesmente com o desejo de servir e honrar o Senhor Jesus. Porque ele, Jesus, é o supremo pastor, aquele que tem autoridade, o domínio e o governo sobre tudo. Em sexto lugar, então, Jesus declarou ser a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Disse-lhes Jesus, João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso ele falou por ocasião da ressurreição de Lázaro. Lázaro foi ressurreto, mas ele voltou a morrer, né? Porque quem teve ressurreição até agora, somente Jesus. Ele é o primogênito, é o primeiro a ressuscitar, primeiro e único até agora, né? E por isso Jesus declara, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Por isso, quem crê em mim pode morrer, que vai viver. Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou, venceu a morte, e ele pode dar vida eterna a todos quantos creem nele, né? Creem nele. Então, veja que declaração essa de Jesus, né? Declaração. Muito bem. Em João 14, 6, Jesus faz 3 declarações sobre eles, né? Que são bem conhecidas. Então, Jesus declarou ser o caminho. Declarou ser o caminho. Evidentemente, há muitos caminhos, mas Jesus é o caminho. Quero novamente chamar a atenção para o artigo definido. Ele é a ressurreição, ele é a vida, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor. E aqui ele diz assim, eu sou o caminho. Então, a pergunta é, que caminho devemos seguir? Há muitos caminhos que são apresentados, muitos caminhos. Agora, a pergunta que devemos fazer, o que é que as pessoas vão encontrar no final da jornada? Porque o caminho ele tem um começo, ele tem um meio, que é a caminhada, e tem também a chegada. Então, todos nós estamos a caminho. Estamos a caminho. Mas que caminho as pessoas estão seguindo? Alguns seguem o caminho da religião. Eles estão
seguem aquela religião, e é uma redundância, mas seguem religiosamente a religião, né? Outros seguem o caminho da autoajuda. A autoajuda diz que o ser humano tem em si tudo o que ele precisa para ter uma caminhada boa. Muito bem, outros seguem a chamada teologia da prosperidade. Teologia da prosperidade. Eu acho interessante dar esse nome, teologia da prosperidade, porque não existe isso. O que existe é teologia. Teologia é o estudo de Deus. Teologia da prosperidade é um acréscimo que não tem nada a ver com teologia. Porque teologia é o estudo de Deus. O Deus revelado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o sujeito, para ser chamado teólogo, ele tem que conhecer Deus, o Deus revelado na palavra de Deus, senão não é coisa nenhuma. Ele pode ter muitos títulos, pode ser doutor em muitas coisas, mas teólogo não é não. Então, teologia da prosperidade é um termo estranho. Assim como no tempo de seminário, Ismael sabe disso, né? Tinha a chamada teologia da morte de Deus, né? Teologia da morte de Deus. Depois vieram outras, teologia da esperança, a teologia da libertação. Tudo isso é muito estranho à Bíblia, porque teologia fala de Deus, e em Deus nós temos a libertação em Jesus Cristo. Então, agora, eu vejo nos comentaristas bíblicos que eles gastam muito tempo assim, rebatendo essas teologias e falando, porque fulano falou isso, o outro falou aquilo, o outro falou aquilo. E daí, né? E daí? Então, o que é que vamos encontrar no fim da jornada? Outros seguem o caminho da maioria, ele vai indo por aquilo que a maioria diz e fala, né? Seguem os caminhos da internet. Outros seguem o caminho do ateísmo, declaram que não há Deus, né? Muito bem, cada um tem o direito de seguir o caminho que quiser, né? Outros seguem o seu próprio caminho, né? Outros seguem o caminho do conhecimento, e poderíamos ir mencionar aqui, então, muitos caminhos. Mas precisamos saber o que é que vamos encontrar no final da jornada. E todos nós estamos caminhando para um final, né? Muito bem. Provérbios fala algumas coisas sobre o caminho, né? Provérbios 14, 12, diz assim: há caminho que parece certo, correto ao homem, mas no final conduz à morte. Então, há caminho que parece certo, parece que é bom, tem muita lógica e tal, mas se não for Jesus o caminho, a pessoa vai ser conduzida à morte, morte definitiva, né? Apocalipse 15, 3, temos o seguinte registro: entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, Jesus, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Então, veja aqui o caminho, né, que a Bíblia nos aponta, é Jesus. É Jesus. Muito bem. Quero ler ainda Provérbios 4, 22 a 27, quando ele diz assim: afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, se os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Quando nós estamos no caminho, que é Jesus, então a nossa vida vai
refletir a bondade, a misericórdia, a integridade do Senhor Jesus. E ainda queria ler em Hebreus 12, 1 e 2, quando ele diz assim, portanto, esse portanto ele está jogando para o contexto, quando ele dá aquela relação de homens e mulheres que o mundo não foi digno dessas pessoas. Então ele diz assim, portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Aqui ele nem fala de andar, fala da corrida, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então ele coloca aqui, né, o autor, Jesus como Senhor, né? E ele fala dessas pessoas que viveram antes, né? Em Hebreus 11, 37, para pegar o contexto, né? Diz assim, esses homens essas pessoas, eles foram apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Veja então que estes homens, eles eram pessoas tão especiais, sofreram muito, mas eles nunca abriram mão de andar no caminho que é Jesus Cristo. E há um preço, muitas vezes, a ser pago para a gente permanecer no caminho de Jesus. As tentações são muitas, o engano e a mentira e tudo mais. E em João 6, ele declara então que ele é o caminho, depois declarou que ele é a verdade, né? Jesus é a verdade absoluta, Jesus é a verdade. Interessante que no julgamento, que ele estava lá diante de Pilatos, né? Jesus fala que ele veio para dar testemunho da verdade. Aí o Pilatos perguntou para ele, o que é a verdade? E não temos nenhum registro ali da resposta de Jesus, não sabemos se ele deu a resposta ou ficou quieto. O Marcos fala, não sobre essa pergunta específica, mas que Jesus ficou calado, né? E aí o Pilatos, o que é a verdade? Jesus ficou quieto. Não sabemos se ele respondeu, eu sou a verdade. O fato é que não está registrado nenhuma resposta de Jesus. Eu creio que Jesus também percebeu que ele não queria saber quem era a verdade, não. Muito bem. Caminho, a verdade, e, novamente, Jesus declara que ele é a vida, né? Ele é a vida. Então, 3 declarações de Jesus que nos apontam a única maneira de chegar a Deus. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Veja que declarações, né, da palavra de Deus. Muito bem, Jesus também declarou para o João, que está registrado no livro do Apocalipse 1:18. Jesus declarou ser aquele que esteve morto, mas que agora está vivo. Estava vivo na época de João e continua vivo, né? Ele diz, eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos,
e tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus, nosso Jesus está vivo, porque Ele é a ressurreição, Ele é a vida de Deus. E, caminhando para o final, Jesus declarou ser o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E eu creio que todas essas expressões falam a mesma coisa. Jesus é o primeiro, vai ser o último. Ele é o princípio, tudo começou com Ele. Ele é antes de que esse mundo existisse, né? E Ele vai ser o fim. Ele é o alfa. A alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e ômega é a última letra, né? A última letra. Então, aí João 1,17 relata assim: quando viu Jesus, caía a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Apocalipse 21:6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Jesus é aquele que abriu a história como nós a conhecemos, e como falamos no domingo próximo passado, Jesus também vai fechar a história quando Ele voltar. E aí teremos novos céus e nova terra. E eu quero ler novamente aquele texto de Paulo, que escreveu aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta, do versículo 24 ao 28. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Agora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então veja que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é então o primeiro e o último. E então esse é o que Jesus falou sobre Ele, né? E eu creio, posso declarar por mim, por tantos outros, que vale a pena crer neste Jesus, porque Ele é sincero, Ele é honesto, Ele é leal, Ele não engana ninguém. E tudo aquilo que Ele fala sobre Ele, falou, é verdade. Não há nenhum engano, nenhuma mentira. Há pessoas que usam o nome de Jesus para enganar e trapacear. Aquilo que Ele falou, né, dos lobos, os lobos ferozes, os falsos profetas, aqueles que tiram vantagem do nome de Jesus. Mas Jesus não. Por isso, Apocalipse 22:17, Ele diz: e quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Então Jesus convida, fala: venham a mim, eu tenho vida para dar, eu tenho alimento, eu tenho água. Não é a água ungida, não, nem benzida, não é aquela água do vidrinho que o pessoal vende por aí, não. Jesus é a própria água da vida. Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é o Senhor absoluto. Ele é a verdade. É assim, é neste Jesus que nós cremos, que é o Jesus revelado na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer
pela tua palavra, pela palavra de Jesus, de tudo aquilo que ele afirmou sobre ele mesmo, sobre o Senhor. Porque esta é a verdade, Senhor, e nós agradecemos, porque um dia o Senhor nos possibilitou conhecer a verdade. É realmente uma coisa, um privilégio tão grande termos o conhecimento da verdade. E ajuda-nos, ó Deus, para que possamos espalhar esta verdade para outras pessoas, para que elas conheçam Jesus e possam crer nele e possam ter a vida eterna que ele promete. Que a tua bênção esteja sobre todos nós, sobre nossas famílias, sobre o teu povo, sobre esta igreja, outras igrejas que honram o teu nome, e sobre aqueles que de uma maneira ou de outra estão participando deste culto. Em nome de Jesus oramos. Amém. Foi sua voz que fez nascer toda a luz. Foi sua mão que pôs estrelas nos céus. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai de toda eternidade. Foi seu olhar que a tantos trouxe o perdão. Foram seus pés que andaram por cima do mar. Ele abriu mão de sua glória, desceu do céu pra mudar toda a história para sempre. Quem sou eu pra não ver? Quem sou eu pra não crer? Quem sou eu pra detê-lo em meus limites? Quem sou eu pra mudar? Quem sou eu pra fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Todo sofrer ele levou sobre si, e a nossa paz com sua morte comprou. Foram feridas e dores que nos trouxeram a vida, plena vida, vida sem fim. O seu querer sempre há de ser o melhor. Meu coração sempre há de ser seu lugar. Sua palavra ilumina e dirige todos os meus passos. O seu nome é Deus, poderoso Deus. Quem sou eu pra não ver? Quem sou eu pra não crer? Quem sou eu pra detê-lo em meus limites? Quem sou eu pra mudar?
fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou eu? Quem sou eu pra mudar? Quem sou eu pra fugir? Quem sou eu diante dele? Quem sou